a gente precisa falar de podcast um pouco, conectar. Mais uma vez aqui, eu e Neto, a gente convive com um grupo muito massa de empresários. São caras que estão mais nos bastidores, vendo o movimento da internet, tentando se adaptar. Aí vai alguns tentando construir, às vezes, seus podcasts, e que vê que aquele negócio que não traciona, às vezes o cara executa de uma maneira mal feita, tá? Ou às vezes ele tenta ir para o Instagram lá e tentar construir uma audiência. Ele não pensa estrategicamente como ele gera essa demanda, se ele deveria de fato fazer um podcast, ou se ele deveria ter um product placement, ou dentro de um flow, ou dentro do grupo. Ele não entende isso. E mentalizem agora uma empresa top 20 de logística do Brasil, que faz todo tipo de logística que pode imaginar, tá? Desde do porto até a ferroviária, rodoviária, tudo, aérea. O que esse cara tem para aprender com vocês, assim? O que vocês podem ensinar? Porque essa é a pergunta que vem para o Grupo Primo. Tá, beleza, vocês falam do digital, mas é educação, tem e-commerce, tem não sei o quê, é uma temática mais abrangente, vocês falam para massas, mas... E aí eu sempre fico nessa reflexão, eu tenho meus enredos, mas o que eles podem aprender com o Flow, assim? Como que eles podem se inserir nesse universo de mídia, né, da publicidade, do marketing, como ele está hoje em dia? Mas pensem nesse cara. Eu começaria, primeiro, repensar algumas coisas que ele tinha como crença do que é sucesso, por exemplo, como RH. Aqui não é uma parte de louros, tá? Não sou orgulhoso disso. Foi um caso que foi difícil pra gente. A gente não rodou bem com a primeira tentativa de RH que a gente tentou. Mas até hoje a gente não teve um RH. E em 3 anos de Flow, a gente mandou 3 pessoas embora. 3 pessoas embora. E nenhuma videoconta. Acessa o SAP aí pra gente ver. E nenhuma videoconta. Olha o que a gente tá vendo no ciclo Brasil de pessoas abandonando emprego, as pessoas não querem trabalhar, etc. E a gente teve em 3 anos nenhuma pediu para sair. E 3, infelizmente, chegou no ponto que a gente fala não seja um cuzão, chegaram em algum ponto próximo disso e acabaram deixando a companhia. Por cultura. Por cultura. Então, a primeira coisa que eu questionaria é um pouco disso, porque assim, por que as pessoas estão trabalhando? Né? Ainda mais uma empresa desse porte, são vários níveis. Um nível puramente operacional, um nível aspiracional. Mas eu digo, André, sobre o aspecto digital do marketing. Porque, deixa eu até reformular meu ponto aqui, cara. Nós somos, por exemplo, MySmoo, uma marca extremamente impactante de presença online absurda. Uma marca de milhões de pessoas. Flow, não preciso falar nada. Grupo Primo, também de massa. Aí você tem um cara que, fatura bi, ele tá lá no top 20 de maiores logísticas do país, e ele quer entender como usufruir do marketing que a gente usufrui todos os dias. E às vezes ele tenta ir para um caminho mais tortuoso de, eu vou construir o meu podcast. Só que ele não sabe nem gerar demanda. Quem que compra dele? Será que esse cara vai ouvir o podcast dele? Tá acertando? Como vocês acham que ele tem que olhar e aprender com o Flow sob uma ótica mais de um setor mais tradicional? Eu partiria do princípio de que tudo é conteúdo. Como é que ele pode entender dentro do ecossistema e do core dele, como é que ele pode tirar conteúdos relevantes daquele ecossistema? Então, eu partiria do conteúdo. Então, né, sei lá, uma empresa de logística. O que tem ali que pode gerar curiosidade para as pessoas que ele possa produzir ou tirar um conteúdo que seja relevante? E depois, como distribuir esse conteúdo? Né? Seja numa plataforma própria, num terceiro, enfim. Mas eu sempre acho que o ponto principal é o conteúdo, que pode ser feito por ele ou por outras pessoas. Então, desde a minha época como CMO, a minha busca sempre foi para o conteúdo relevante. Mas você tinha um briefing, né? Eu vou fazer uma campanha específica para posicionamento de marca, awareness de marca. Vou fazer uma campanha específica para atração e vendas de determinado produto. O que eu sinto, e queria jogar aqui para vocês nessa reflexão, é que existe quase que
entucharam um conceito no mercado que todo mundo precisa estar no digital e precisa ter seu podcast, precisa ter geração de conteúdo, precisa fazer stories. E a gente se esqueceu do bom e velho marketing sobre, pô, qual que é o briefing, o que eu tenho que gerar de demanda, demanda para quê? É porque realmente, será que realmente uma empresa de logística precisa estar em todos os lugares? Né? Quem são os clientes Pô, delas? precisa, né? Não. Em termos de mídia. Porque esse é um bom ponto. Que as pessoas me perguntam assim, será que, né, como é que faço para abrir um podcast? Né, o que é um podcast de sucesso? Eu falo assim, todo mundo pode ter um podcast para chamar de seu. Porque, né, a barreira de entrada é muito baixa. Se você tem um celular, um microfone, você pode fazer um podcast, um MesaCast. A minha pergunta sempre é, qual é o objetivo do seu podcast? É audiência? Você quer ganhar dinheiro com AdSense? Então, você vai ter que ter uma base muito grande. Você vai ter que ter um conteúdo muito relevante. É gerar lead? É ser uma forma de falar da sua marca? Então, eu partiria... Eu gostei que você falou do briefing, porque é exatamente isso. Tá bom. O que ele realmente quer? Quer ser uma empresa de logística? Quer ser popular? Ou quer trazer mais valor para a cadeia logística? Quer mostrar para os clientes que agrega valor? Perfeito. Dependendo do investimento também, nesse caso, porque aí é um caso específico, mas eu acho que antes disso vale para todos. Por isso que eu peguei um bem... que geralmente é o que vem pra gente. Esse é bem específico, mas acho que vale para todos. Agro, por exemplo. Isso. A gente está com uma frente de agro também, então a gente está aprendendo agora justamente como que a gente pega um nicho que não é natural, de nada do grupo, e vai transformando. Indústria. Hoje, nosso agro já está brequivado. É bem pequeno, mas está brequivado. E a gente está agora naquele processo de tentando escalar essa parte. Isso é legal. Qual que é o objetivo desse produto para o agro? Então, eu vou voltar para exatamente o que eu acho que é o mais importante dessa pessoa, qualquer uma pensar. Conteúdo é king, é rei mesmo, assim. Mas qual que é o papel do conteúdo? Ele é meio, ele é fim ou ele é fã? Fã? Fã, de divertido. Tá bom. Tá bom. Fã Porque de assim, divertido. Só para fazer. Só porque eu quero. No Critique Podcast é uma mistura entre meio e fã, não é fim. No Flow é fim. Flow Podcast, o Igor adoraria fazer o Flow Podcast pelos próximos 30 anos, se o ecossistema, o resto permitir. Então isso é fim. Um cara de logística jamais vai ter como fim um podcast. Eu quero vender bilhões de logística. Isso é o fim. Aqui é um meio ou é fã. Se é diversão, cara, comece fazendo. Aí você vai discutir, vai entender se esse conteúdo é para você fazer mais ou menos. Agora, o mais importante, que eu acho que para muitos empresários, no mundo empresarial, é o meio. O Critique Podcast, apesar de ser irrelevante, agora é irrelevante durante muito tempo, a gente ficou 2 anos e meio até chegar em 100 mil inscritos. Ele foi talvez o building block mais importante e efetivo do Flow Podcast durante 2 anos. Porque eu tinha CEOs que iam lá no meu podcast, como Critique, do mundo corporativo, e ele falava assim, peraí, isso aqui é o Flow, uma casa, 4 andares, 8 estúdios, e aí ele começava aquilo que era... veio daí, né? Pelo visto. Exato. Então, olha como Meio. o meio, É o meio. às vezes ele é importante. Então, por exemplo, se nesse podcast ele vai trazer ao longo, não no primeiro mês, não é meio que parece que ele tá vendendo a alma. Tem que ser natural. Mas se ele vai, por exemplo, durante 2 anos, ele vai trazer 10 maiores empresários de logística do Brasil, quiçá, eu acabei de fazer, por exemplo, agora com o CEO da Bybit, né, de Singapura, de criptomoedas, em inglês, tudo. Esse cara, eventualmente, pode, num belo dia, se ele é uma referência de logística Brasil, ele pode estar fazendo um podcast com o DHL, com as pessoas globais, e aí vai sair negócio. Qual é o objetivo? É lead, é audiência, Vou só dar para se uma- divertir, só para ter um podcast para chamar de seu. Mas no caso da logística, eu daria uns passos atrás. Assim, eu tenho uma amiga que é CTO de uma empresa de logística. E eu acho que tem tanto para ser feito na logística de digitalização do negócio que talvez isso seja mais importante do que digitalizar o marketing. E achar o formato também, por exemplo, Interessante reflexão. se ele tem um bom conteúdo que é relevante, tem muitos números, sobre, sei lá, um reality show que as pessoas estão colocadas no meio de São Paulo e elas têm uma encomenda para entregar e pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo.
e eu vou gravar esse conteúdo, etc. Talvez é muito mais relevante um conteúdo que mostre, de fato, o caminhão dele sendo transportado, o navio, do que o podcast. O cara tem R$100 pra fazer a mercadoria chegar Exato. lá no Acre. Se vira. Bota fica uma uma coisa câmera muito nisso, é um rústica. conteúdo Dá pra incrível. fazer, dá. Entendi porque que você é curioso, cara. E você viu porque eu sou CEO, né? Porque eu falei, primeiro vê se o seu negócio tá digitalizado. Mas parece que as comunicações desse tipo de negócio às vezes são muito institucionais, né? Aí eu vou dar uma viajada aqui, vocês complementam, né? Mas eu gosto de ver muito, às vezes, até os políticos hoje em dia, né? Não necessariamente, nem sei se tem algum político com algum podcast, né? Mas eu vejo políticos se comunicando muito bem na internet. Às vezes, não sei se vocês estão seguindo, né? O prefeito de Sorocaba, o prefeito de São José dos Campos. Tudo bem que eles brincam com essa questão de humanizar e trazer um pouco fã, mas eles conseguem chegar no eleitorado mesmo, brincando com coisas de pegar lixo, de obras. Ele brinca, às vezes, que uma obra supostamente está demorando, mas ele passa o prazo. Então tem maneiras, né? Eu acho que é isso. Se comunicar digitalmente não é necessariamente fazer um podcast, né? Mas vou viajar, às vezes, fala-se muito, às vezes, dos cafés com CEOs, né? Então, vou fazer um café com CEO nessa empresa sua de logística. E, eventualmente, vou chamar algumas pessoas, vou filmar aquilo e vou transmitir para todo mundo. Vou passar aquelas perguntas para todo mundo. Então, acho que tem outras maneiras, vai muito disso. Do público, né? Para quem você quer atingir. E um pouco de como a marca se coloca ali. Porque se é uma marca... É que a Mais Uma é muito disso também, né? Uma coisa de trazer para a humanização e trazer para o lado mais humorístico, né? De brincar. Acho que a nossa brincadeira não é necessariamente o fim. Ela é o meio de passar alguma Sim, comunicação, né? Então, sei lá, finge que a transportadora quer se comunicar de uma maneira mais de brincar mesmo, né? Pô, filmar o cara, eu não quero saber se é a empresa que está transportando, quem está transportando, né? Quais os perrengues que essa pessoa tá. Pô, se esse talvez é um tipo de conteúdo que pode fazer sentido para vocês, é uma maneira, às vezes, de se posicionar também, né? Eu acho que o fã... Gostei bastante da sua colocação, André. O fã, ele tende a ser mais massa, né? Alcance de massa. Eu acho que Não sei. ele não é tão relevante isso, porque existe uma questão que é natural, humana. Quando você vê alguém que você já conhece, você tem aquele sentimento que parece que ela já é amiga sua. Então, o que muita gente tenta construir com o rapport, né, quando vai ter uma reunião, aquela primeiro, etc. Acho que isso foi que abriu muitas portas pro primo. Onde ele chegava, as pessoas já sabiam quem era o primo. Então, imagina você chegar hoje no saguão e tem 100 pessoas que ninguém se conhece. Mas você chega nesse mesmo saguão e tem uma pessoa que todo mundo já viu. A chance dessa pessoa abrir negócio e fazer coisa é muito maior que outras. Então, acho que esse é o ponto também. Se o cara, por exemplo, tem acesso, o cara de logística, voltando pro tema, ele já deve ter acesso aos 10 maiores empresários do mercado. Tem. Então, não necessariamente o meio vai ser chamá-los para um podcast. Mas talvez se ele cria um conteúdo que os caras que gostariam de participar, e daí nascem coisas que a gente não entende muito. Como é que se financia sem fãs uma Copa Truck? Sim. Como é que financia uma Copa de robôs? É porque tem alguém que tem um meio ali para conectar pessoas. E nesse mundo dos empresários high-end, gente, tem um monte de coisa, tá? Tem carrinho de brinquedo que vale 100 mil, tem cartinha Pokémon, tem um monte de coisa que é pretexto para as pessoas se encontrarem e tentarem fazer negócio. Eu Que acho abre que muito espaço para account-based marketing também, né? Sim. Talvez seja uma coisa pequena nesse cenário. A gente está aqui muito na logística, né? Eu trouxe um exemplo Ficou, aleatório da minha cabeça. Mas é um jogo de empresas grandes, né? Estou falando de um top 20. E é um setor de muita concorrência, onde o A não fala com o B. É um competidor na veia. Mas talvez seja exatamente por isso que exista tanto espaço para disrupção, né? Se entra alguém mais leve, com um tom mais leve, contando histórias, narrativas de sucesso, você vai falar, peraí, esse aqui é meu concorrente, está falando assim de mim? E eu acho que tem uma diferença do fã, do que é divertido e leve, e do ultra engraçado, humor. Acho que tem... quando você falou que é mais massivo, eu pensei, não, o fã, o divertido, ele é mais engajador, porque normalmente as pessoas gostam de um tom mais leve. Então, você pode ser leve sem usar um humor escrachado. Muito bom. O Brasil é o país do meme, né? Então, fã é isso, ele vai engajar. Aí a questão eu até brinco lá na Mais Uma que a gente já se perdeu um pouco nisso, né? Cara, eu não tô aqui pra fazer stand-up, eu tô aqui pra falar das dificuldades que uma pessoa que leva uma vida ativa e saudável... O que ela vive, às vezes, de mulher, né? Lavar o cabelo, não lavar o cabelo, como treinar. Como eu brinco com isso, porque
o fim ainda é promover uma vida ativa e saudável, mas a piada pela piada, pelo menos pra gente, não faz sentido, senão vira stand-up Na comedy, minha, né? na minha época de Semo, eu brincava muito assim, que tipo de sentimento que a gente quer causar, né? Então, como informação, quer que a pessoa fique séria, que ela sorria ou que ela dê gargalhada? Normalmente a gente ia pro sorriso. Dependendo da marca, isso pode ir pra gargalhada, mas é um pouco disso que eu quero. Eu gosto do sorriso quando a gente fala de qualquer coisa, assim, principalmente logística, mais do que o sério.